É muito bom te ver aqui novamente acompanhando o livro Quincas Borba de Machado de Assis. Nesse vídeo temos os capítulos 101, 102 e o 103. Deixem o like. Capítulo 101. Foi nesse estado que o veio achar a notícia da morte do Freitas, chorou uma lágrima às escondidas, tomou a se custear as despesas do enterro, e acompanhou o defunto, na tarde seguinte, ao cemitério a velha mãe do finado. Quando o viu entrar na sala, quis ajoelhar-se aos pés dele, Rubião abraçou-a a tempo de impedir-lhe o gesto. Esse ato do nosso amigo fez grande impressão nos convidados. Um deles veio apertar-lhe a mão, depois a um canto, baixinho, contou-lhe a injustiça da demissão que receberá, dias antes, de demissão assintosa, por causa de intrigas. Imagine e veja que aquilo é, com perdão da palavra, um covil de patifes. Chegou a hora de sair o enterro, as despedidas da mãe foram dolorosas. Beijos, soluços, exclamações, tudo de mistura, e lancinante. As mulheres não conseguiram arrancá-la dali, foram precisos 2 homens e um emprego de força, que ela gritava e teimava por tornar ao cadáver meu filho. Meu pobre filho. Um escândalo. Insistia o demitido. O próprio ministro dizem que não gostou do ato, mas Veesa sabe, para não desmoralizar o diretor. Pã. 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 Soavam os martelos surdamente, pregando o caixão. Rubião acedeu ao pedido que lhe faziam de pegar em uma das argolas, e deixou o demitido. Fora, alguma gente parada, os vizinhos, as janelas, debruçavam-se uns sobre os outros, com os olhos cheios daquela curiosidade que a morte inspira aos vivos. Ao demais, havia o coupé do Rubião, que se destacava das caleças velhas. Já se falava muito daquele amigo do finado, e a presença confirmou a notícia. O defunto era agora apreciado com certa consideração. No cemitério, não se contentou Rubião com deitar a pá de terra, ato em que foi primeiro, por solicitação de todo, esperou que os coveiros enchessem a cova com as suas grandes pás do ofício. Tinha os olhos úmidos, já acabou, saiu, ladeado pelos outros, e, à porta, com uma só chapelada para a direita e para a esquerda, saudou a todas as cabeças descobertas e curvas. Ao entrar no coupé, ainda ouviu estas palavras, a meia voz, parece que é senador ou desembargador, ou coisa assim. Capítulo 102. Era noite entrada. Rubião vinha por ali abaixo, recordando o pobre diabo que enterrara, quando, na rua de S. Cristóvão, cruzou com outro coupé, que levava 2 ordenanças atrás. Era um ministro que ia para o despacho imperial. Rubião pôs a cabeça de fora, recolheu-a e ficou a ouvir os cavalos das ordenanças, tão igualzinhos, tão distintos, apesar do estrépito dos outros animais. Era tal a atenção do espírito do nosso amigo, que ainda os ouvia, quando já a distância não permitia audiência. Catrapus, catrapus, catrapus. Capítulo 103. Ao 7º dia da morte de Maria Augusta, rezou-se a missa de uso, em São Francisco de Paula. Rubião lá foi, lá viu Carlos Maria. Tanto bastou para precipitar a devolução da carta. 3 dias depois, meteu-a no bolso e correu ao Flamengo. Eram 2 horas da tarde. Maria Benedita fora visitar as amigas da vizinhança, que a tinham acompanhando nos primeiros dias de aflição. Sofia estava só, vestida para sair. Mas, não importa, disse ela convidando-o a sentar-se, e fico ou saio mais tarde. Rubião retorquiu que a demora era curta, e vinha dar-lhe um papel. Em todo caso, sente-se, também se pode dar um papel sentado. Estava tão bonita, que ele hesitou em dizer-lhe as palavras duras que trazia. De cor. O luto ia-lhe muito bem, e o vestido parecia uma luva. Sentada, via-se-lhe metade do pé, sapato raso, meia de seda, coisas todas que pediam misericórdia e perdão. Quanto à espada daquela bainha, assim chama a alma um velho autor, parecia não ter gume nem campanhas, era uma ingênua faca de marfim. Rubião esteve a pique de fraquejar, a primeira palavra arrastou as outras. Que papel? Perguntou Sofia.
Um papel que suponho grave, respondeu ele contendo-se de não se recorda ou não sabe que perdeu uma carta. Não. Costuma escrever cartas? Tenho escrito algumas, mas não me lembra-se grave. Deixe ver. Cobião tinha os olhos desvairados. Não disse nem fez nada. Levantou-se. Para sair, não saiu. Depois de alguns instantes de silêncio e inquietação, continuou sem raiva: não é segredo para a senhora que lhe quero bem. A senhora sabe disto, e não me despede, nem me aceita, anima-me com os seus bonitos modos. Não me esqueci ainda de Santa Teresa, nem da nossa viagem no trem de ferro, quando vínhamos os dois com seu marido no meio. Lembra-se? Foi a minha desgraça aquela viagem, e desde aquele dia a senhora me prendeu. A senhora é má, tem gênio de cobra, que mal lhe fiz eu? Vá que não goste de mim, mas podia desenganar-me logo. Cale-se, vem gente, interrompeu Sofia erguendo-se também olhando para o lado da porta. Não vinha ninguém, de entretanto, podiam ouvi-lo, porque a voz do Rubião ia aquecendo e crescendo. Cresceu ainda mais. Já não pleiteava esperanças, já abria e despejava a alma. Não me importa que ouçam, bradou ele, podem ouvir-me, agora digo tudo, a senhora bota-me para fora e tudo acaba. Não se pode fazer sofrer assim um homem. Cale-se, pelo amor de Deus. Qual Deus? Ouça-me o resto, porque eu estou disposto a não guardar nada. Desatinada, receando deveras que algum criado ouvisse, Sofia levantou a mão e tapou-lhe a boca. Ao contato daquela epiderme querida, Cobião perdeu a voz. Sofia retirou a mão, e dispôs-se a deixar a sala, mas, chegando à porta, parou. Cobião caminhara até a janela, para convalescer da explosão. Via-se na Câmara, entrando para prestar juramento, todos os deputados de pé, e teve um calafrio. O passo era difícil. Contudo, atravessou a sala, subiu à mesa da presidência, prestou o juramento de estilo. Talvez a voz lhe fraqueasse na ocasião. Obrigada por terem ficado até aqui. Até os próximos capítulos.